Aprendemos a voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Frase de Martin Luther King. Isso Martin Luther King dizia na época dele. Já estamos em 2020 e infelizmente é uma realidade posta nos dias de hoje. Hoje nesse podcast eu vou estar falando um pouco sobre hombridade. Para quem não me conhece, meu nome é Barrabás Silva. Esse é o meu canal do YouTube, onde por acaso tem o meu nome, Barrabás Silva. E está começando agora o seu, o meu, o nosso... Podcast do Futuro. Desce a vinheta. Como você pode perceber, hoje quem chamou a vinheta para descer foi a minha fã mirim, Letícia. Lelê, um grande beijo para você, sei que você é uma excelente espectadora dos meus podcasts e, por favor, me ajude a compartilhar meus vídeos. Não só você, como todos os seguidores do canal. Peço para que curta e compartilhe ao máximo os meus vídeos. Vídeos esses que são direcionados para falar sobre o futuro de São João de Meriti. E você, cidadão meritiense, por favor, veja com muita atenção todo o conteúdo dos podcasts do futuro, pois afinal de contas é um podcast feito para falar do futuro de São João de Meriti. Eu quero também agora fazer uma retificação. Não vejo retificações feitas como algo negativo. O negativo é errar e não se corrigir. E no podcast anterior, o 18º podcast, eu estive falando do professor admirável Ariano Suassuna no presente, sendo que fui informado que ele faleceu, infelizmente, no ano de 2014. É uma perda irreparável, existem pessoas que não têm como serem substituídas. Na verdade, eu acho que ninguém pode ser substituído. E uma pessoa com uma mente tão admirável e sublime quanto Ariano Suassuna é uma pessoa, de fato, impossível de se substituir. Mas existem outros grandes líderes e professores admiráveis com conteúdos sublimes também, que são exemplos a serem seguidos. Eu até sugiro que sigam e escutem, vejam e analisem com um olhar crítico, óbvio, todo o conteúdo que certos professores têm a ensinar. Professores como o Sérgio Cortella, professores como Leandro Carnal, vale muito a pena ouvir o que esses líderes têm a dizer. E ainda falando sobre retificação, existe outra informação que eu passei no podcast anterior que é muito importante que seja retificado. Eu falei, olha só que coisa, eu falei que Pedro Álvares Cabral proclamou a independência do Brasil. E é óbvio que essa informação não faz sentido, porque quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Isso é algo que todos nós aprendemos na escola. É que Pedro por Pedro, nomes por nomes, e a gente muitas vezes até confunde. É possível se confundir, é possível errar. Errar é humano, o que não se pode é tripudiar em cima dos erros dos outros, muito menos edificar certos erros cometidos. Por exemplo, temos um presidente da República que, quando questionado sobre o número de mortos no país, falou, e daí? E temos um ex-presidente da República que, mediante uma colocação mal feita, usou o termo ainda bem, se referindo também ao desastre que está sendo essa pandemia que vivemos nos dias de hoje, por conta do coronavírus, o Covid-19. Mas pelo menos o ex-presidente se retificou e admitiu o erro da frase mal colocada, o termo usado de maneira muitíssimo equivocada, e não houve pessoas elogiando o erro ou tentando defendê-lo do erro. E que bom que ele se retificou do erro, né? Eu tô falando do barbudinho lá, como o radialista Emílio Zurita fala, o barbudinho. E ainda falando sobre Emílio Zurita, teve recentemente aquela entrevista que Marina Silva deu na Rádio Jovem Pan pro pessoal do Pânico, e eu falei também sobre isso no podcast passado,
sendo que eu queria ter feito uma colocação do que Marina Silva falou sobre o assunto. É até uma das questões que eu vou estar falando sobre a hombridade nos dias de hoje. E eu já tinha falado sobre Marina Silva, que ela, ao chegar na escola com sua vestimenta muito simples e muito humilde, ela recebeu um olhar de, digamos, até desprezo de outros alunos. Eu revi a entrevista e parece que ela estava falando quando ela chegou na faculdade mesmo. Porque, para quem não sabe, Marina Silva é uma historiadora. E ela viaja o Brasil e o mundo dando palestras, não só mediante ao seu estudo da história, mas também mediante a questões ambientais que ela defende. Marina Silva é uma ambientalista consagrada no país, principalmente pelos seus bons feitos dentro do Ministério do Meio Ambiente, onde ela foi a ministra mais premiada dentro da pasta do meio ambiente, diferente desse antiambientalista que temos nos dias de hoje, que defende que se aproveite da imprensa cobrindo a pandemia para instaurar o caos completo na Amazônia. E muitos já devem ter visto como foi a fala dele, exatamente a forma que ele disse, que de fato dá-se a entender isso. Nossa, aquela reunião, vocês viram, foi completamente repugnante. É a melhor palavra que eu tenho para estar definindo o que foi aquela reunião presidencial. Parecia uma coisa de quadrilha, não parecia uma reunião do Planalto. Nossa, nem reuniões de empresas, onde tem grandes empresários. Eu já trabalhei numa companhia de petróleo e a sala onde ocorria reuniões de grandes gerentes dessa empresa de petróleo. Enfim, até quando os ânimos ficavam mais exaltados, não se ouvia palavrão quanto se viu e ouviu na reunião onde o Sérgio Moro citou que teria muita coisa que iria consolidar as acusações criminosas que ele fez ao presidente, e de fato lá nos vídeos estavam tudo consolidados, tudo confirmado. Vocês viram? Nossa, foi muito, muito repugnante. É o tipo de coisa que dá vergonha de ser brasileiro. Assim como saber que muitos líderes do país têm envolvimento em corrupção também dá uma certa vergonha. Ainda bem que hoje não somos governados por líderes com fama de corrupto, mas a fama dos líderes atuais também não são nada boas. E tivemos boas opções no ano de 2018. Marina Silva, o nome que eu defendo muito, foi uma excelente opção. Espero que ela se coloque também como uma opção em 2022, sendo que nesse momento agora não é um momento para se falar disso, é um momento para que toda a oposição a esse governo busque uma união para derrubar as infâmias que são defendidas a partir do Planalto. E quando eu digo oposição, eu digo Rede, PDT, PT, PSDB, partidos em geral que fazem oposição ao governo. Acho que seria muito interessante ter uma grande união, assim como o próprio FHC sugeriu ainda no ano de 2018. Infelizmente ele não foi ouvido de forma plena da maneira que deveria ser. Mas espero que até 2022 essa união se consolide para que venhamos a ter um futuro melhor no nosso país, no nosso estado e também aqui dentro do nosso município de São João de Meriti. E eu vou estar colocando agora para você só um trechinho dessa entrevista que Marina Silva deu, para que você veja um pouco da nobreza que representa a líder da Rede Sustentabilidade. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha feito um Mobral, supletivo de primeiro e segundo grau, né? Entrei na faculdade com 22 anos. Mas uma coisa que eu sei que fez a diferença para mim, não é? Era poder contar com a esperança de que fazendo aquela faculdade eu podia competir de igual para igual. Então, eu sempre pensava, aqui dentro da sala de aula, eu não tenho o mesmo sapato dos meus amigos de classe média, eu não venho de carro, eu venho de ônibus quando não pego carona, eu não tenho as mesmas roupas, até os meus colegas diziam que eu era mocoronga, né? Porque eu usava as minhas roupas da menina lá da periferia. Porque naquele tempo a gente não transitava tanto nos ambientes que hoje a gente transita, porque hoje
as pessoas em qualquer lugar têm, às vezes, os mesmos, digamos assim, o mesmo vestuário, a mesma imagética, ainda que mais humilde. Então, eu dizia, nisso eu sou diferente, mas aqui dentro da minha cabeça, eu sei que eu sou igual. Como vocês puderam ver, as pessoas chamavam até Marina de Mocoronga. Poxa, é até sobre isso que eu acredito que Martin Luther King estava falando, que devemos aprender a conviver como irmãos. Marina Silva mesma falou, ela percebia que não tinha diferença dela para os outros alunos aqui. Eu já trabalhei na empresa de marketing multinível Forever Living Products, onde eu tive a oportunidade de ouvir e aprender com grandes líderes aqui do país. Eu digo do país e eles eram do Rio de Janeiro, mas são líderes que, se colocados em qualquer parte do país, eles verão diferenças onde quer que sejam. Uma grande líder que falava também sobre o conteúdo a se ter na nossa mente era a líder Cássia Siloé, que eu gostava muito, admirava muito e ainda admiro, que eu não tenho mais contato e acesso às suas palestras. Depois eu vou até pesquisar no YouTube se tem palestras dela, porque ela tem muito conteúdo positivo a se passar. Uma coisa que ela dizia era, bota a mão assim, agora faz assim, agora assim, ó, muda a cabecinha. Você que está vendo esse podcast agora, muda a cabecinha. Vamos procurar evoluir, vamos procurar aprender com os grandes, vamos procurar ver as coisas boas à nossa volta e ajudar a transformar as coisas à nossa volta para que se tornem boas. Eu vou estar colocando para você nesse momento um testemunho de uma menina que ela cita algumas situações até referente a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo hoje. Veja esse vídeo com atenção, depois eu vou comentar. Hoje eu saí de casa pela primeira vez. Eu sempre fui a pessoa que entra no carro e pede para fechar a janela. A pessoa que acha que vento demais incomoda. Mas hoje eu entrei no carro e não pedi para fechar a janela. Por algum motivo, o vento no rosto não me incomodou. Foi gostoso ver o mundo lá fora e sentir cada detalhe. Foi como se fizessem meses que eu não saía de casa. Mas faziam. 63 dias de quarentena. Olhando as ruas vazias pela janela e reaprendendo que a vida lá fora existe, eu fiquei pensando. Acontece que boa parte da minha vida eu via a vida pela janela. Não necessariamente a janela de um carro, mas a janela metafórica, sabe? Fiquei pensando de todas as vezes que eu fui nos lugares sem descer do carro, porque não dava mesmo. Os lugares não iam ter acessibilidade para mim. Ou todas as vezes que eu pedia para passar dias antes na frente de alguma casa de festa para poder analisar cada detalhe da calçada para não ser surpreendida no dia que eu fosse. Olhar a rua por satélite, então, eu já conheci o mundo pelo Google Maps. Eu fiquei pensando em todas as coisas que eu já vivi e que eu já passei. É verdade que eu já vivi muita coisa, talvez 3 vezes mais do que eu planejei algum dia. Mas eu também fiquei pensando das coisas que eu deixei de viver. Quantos aniversários eu já deixei de ir porque o lugar que ia ser a festa tinha escada? Quantos parabéns por ligação de vídeo eu já fiz porque eu não ia conseguir ver a pessoa em algum lugar? Quantos cursos eu tive que optar pela opção EAD porque a escola que eu queria estudar não me oferecia condições necessárias? Quantas escolhas de restaurante eu tive que mudar em cima da hora porque quando eu cheguei eu vi um degrau na porta? De todas as vezes que eu fiquei sem comprar roupa porque na cidade que eu morava eu não conseguia entrar nas lojas. Ou que eu fiquei sem cortar o cabelo porque os salões eram enormes, mas com escadas. Ir em barzinho de esquina para tomar uma depois do trabalho ou depois da aula, só se tiver uma calçada e uma calçada decente. Isso sem nem falar dos parques, bares, empresas, escolas, universidades, bancos, cafés e igrejas. Você está com saudade e eu entendo. A sua vida mudou muito. Você deixou de ir em lugares que você sempre foi e fazer coisas que você sempre fez. Mas eu nunca fui. E eu nunca fiz. É aquela tal da saudade constante de viver algo que a gente sempre quis, mas nunca viveu, sabe? A quarentena me impediu de muita coisa, de fato. Mas eu sempre estive de quarentena. As pessoas com deficiência sempre estiveram de quarentena. E você só percebeu isso agora. Porque agora você também tá. Como você pode ver, ela já vivia em quarentena.
Hoje nós estamos passando por momentos difíceis. Recentemente teve o Dia do Abraço, onde nós não pudemos abraçar as pessoas que amamos, as pessoas que gostamos, simplesmente por estarmos isolados. É um isolamento importante, é um isolamento que nos obriga a transbordar amor às pessoas que a gente ama, porque esse momento em que nós nos isolamos, esse momento que nós evitamos o contato com as pessoas, é o momento que a gente está semeando o amor, é o momento que a gente está buscando uma confraternização entre amigos, entre semelhantes. E todos somos semelhantes. Marina Silva falou na entrevista, ela percebeu que não era diferente aqui. De fato, ela não é diferente aqui. Todos nós temos capacidades intelectuais. Essa menina, ela passou por dificuldades e eu já falei num outro podcast que é muito importante a gente ter um zelo para com pessoas deficientes visuais, deficientes físicas, deficientes auditivas. Recentemente eu tive conversando com um rapaz americano, o nome dele é Eric, e ele estava falando que ele desenvolveu sintomas de autismo. Eu até falei, poxa, eu achava que autismo, a pessoa nascia com autismo. Ele, não, existe certos níveis de autismo e também formas de desenvolvimento do autismo. Ele desenvolveu sintomas de autismo após os 30 anos. Eu achei aquilo interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Para mim, a pessoa com autismo já desenvolvia aqueles sintomas de autismo ainda na infância e crescia e aprendia, lógico, a conviver com os sintomas do autismo, o que eu não tenho muito conhecimento profundo, mas é vivendo e aprendendo. Eu nasci com uma deficiência no cérebro que eu não fazia a mínima ideia que tinha. Já tive dores de cabeça, mas tomava comprimido, passava. Nada fora do normal. Um oftalmologista mandou eu bater uma tomografia que constatou isso. Que eu tinha 2 vezes do cérebro coladas uma na outra e precisava operar para que aquilo não fosse algo danoso, porque poderia nunca dar problema, poderia dar problema só na velhice, poderia ter dado problema na minha infância, graças a Deus não deu. Mas isso é um assunto que eu prefiro falar em uma outra ocasião. Eu entro até em detalhes mais profundos sobre isso, mas existem muitas questões que nós não temos conhecimento. E é muito importante privilegiar os profissionais de saúde. Existem profissionais de saúde sendo hostilizados simplesmente por estar reivindicando por materiais de trabalho, reivindicando por salários dignos, reivindicando por assistência a eles, para que eles possam dar assistência às pessoas de maneira primordial, as quais as pessoas merecem. Isso é importante. Temos que dar importância àquilo que é importante. Temos que ouvir aquilo que pessoas nobres, assim como Marina Silva, você teve a oportunidade de ouvir nesse trecho que eu coloquei, depois assista o vídeo completo no YouTube, que está disponível. Você pode ver lá a entrevista completa que ela deu ao pessoal do Pânico, o Emílio Zurita. Vale muito a pena, foi na semana passada isso. Vale muito a pena estar assistindo as entrevistas de Marina Silva, até para que também não se diga depois que Marina ficou sumida. E ainda falando sobre a questão de hombridade, eu estava vendo recentemente o filme Up. É um filme muito interessante. Eu, antes, quando vi esse filme, eu dizia que era um filme triste, porque o filme em 11 minutos, nos seus 11 minutos iniciais, na minha humilde opinião, já teve seu começo, meio e fim, e foi triste, porque contou a história do senhor Frederiksen, o Carl Frederiksen, que ele vive uma história de amor incrível com a amiga que ele fez na infância e depois se casou com ela e teve uma convivência muito amorosa e muito sonhadora com a sua esposa, mas no filme mostra que eles não realizaram os seus sonhos e ela faleceu. E ele ficou um velhinho solitário até que apareceu aquele menino na sua porta para estar buscando ajudar ele em alguma coisa, porque o menino queria muito uma medalha de ajuda ao idoso. Você que está vendo esse vídeo e percebe pessoas maduras à sua volta que precisam de ajuda, ofereça ajuda aí, não espere nada em troca, não faça isso querendo uma medalha, faça isso por conta do seu caráter. É até uma questão que eu falo, a hombridade. Esse filme Up tem uma lição muito interessante,
Porque no final dele, se você vê ele com muita atenção do início até o final, não só os 11 primeiros minutos, você vê ele até o final, você percebe que passa a mensagem de que a aventura que você vive na sua vida não é a faculdade que você vai fazer, não é o curso que você vai fazer, e sim os laços com as pessoas que você faz. Os laços é o que te torna uma pessoa aventureira, é o que te torna uma pessoa melhor. A vivência que você tem em cada ida para um curso, para uma escola, para uma viagem internacional ou até nacional. Talvez você não tenha feito uma viagem internacional ainda. Você deve ter visto a notícia que saiu nesse domingo. O presidente Donald Trump, ele deu ordem de que não se aceite mais brasileiros nos Estados Unidos, porque aqui ele esteve colocando um selo de país contaminado. De fato, o número de contaminados no país é muito alto. Hoje no Brasil é o segundo país com o maior número de contaminados no mundo. Espero que esse número venha a diminuir cada vez mais. Recentemente a gente viu que o número de pessoas mortas e infectadas em um período de 24 horas diminuiu um pouco. Mas não é o momento de relaxar a quarentena e sair abraçando todo mundo. É o momento de se ter cautela para que essa curva não volte a crescer rapidamente. A gente está aqui na curva, de repente a curva fez um pouquinho disso, então a gente tem que procurar se manter isolados ao máximo ainda para que essa curva decline por completo e pessoas parem de ser contaminadas, pessoas parem de morrer. Procure se cuidar, ajude a curtir e compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo podcast do futuro. Não deixe de visualizar não só esse vídeo aqui no YouTube, mas veja também no meu Facebook e procure escutar no aplicativo de podcast Podbean. É um aplicativo muito interessante. Futuramente eu vou passar a fazer lives ao vivo nesse aplicativo Podbean. E vale muito a pena você ouvir meus áudios do podcast do futuro no aplicativo Podbean ou na plataforma de podcast Podbean. Vale super a pena. E não deixe de visualizar e compartilhar aqui no Facebook, caso você esteja vendo no Facebook. Esse podcast vai ao ar toda quarta-feira, 4 horas da tarde no YouTube. E conto com a sua ajuda para compartilhar ao máximo. Nos vemos em breve.